Estão a ouvir? Ok. Olá, muito boa tarde. O meu objetivo hoje vai ser muito passar atitude. Vivemos momentos muito difíceis. Eu acho que as coisas estão a melhorar e eu acho que a diferença vai estar na atitude em tudo aquilo que nós fazemos e da forma como nós fazemos. Há muita coisa que vai ser um bocado repetida daquilo que foi falado hoje e também de manhã, mas vou tentar ser o mais breve possível. Eu acho que é sempre importante vocês conhecerem quem está aqui a falar. Eu, mais do que um profissional, eu sou pai, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos e eu acho que este lado pessoal e familiar deve guiar a nossa vida e isto é o esteio de todos nós. E vamos centrar na família, aquilo que falou, a questão do emocional e do social. Já vivi em Londres, já vivi em Madrid, já agora o Real Madrid tem 10 taças campeões europeus, não 9. Estou no Banca Rosa há algum tempo e na Go Bowling, dou aulas no IPAM e mais que tudo quero-vos transmitir uma forma de ser e uma forma de estar. Todos nós vivemos uma mudança disruptiva ao nível do que é o digital, ou seja, todos nós estamos muito informados sobre isto, mas nós temos que ter a consciência de que isto veio mesmo para mudar e nós temos que ser diferentes. E se nós não formos diferentes, a nossa vida no futuro vai ser muito mais difícil. E, portanto, em vez de irmos bater com a cabeça na parede várias vezes, vamos nos adaptar ao meio e vamos nos ajustar àquilo que é obrigatório hoje em dia. Nós vemos a era dos wearables, cada vez mais tudo vai ser tecnológico, tudo vai ser a Internet of Things, tudo vai estar ligado no digital, tudo vai ser online e, portanto, nós temos que nos adaptar a isto e ir de encontro a esta tendência. A Praça de São Pedro em 2005 e em 2013 mostra claramente a diferença do que é a tecnologia nos dias de hoje. E se isto fosse feito hoje à noite, se calhar em Fátima, veríamos muito mais telemóveis e muito mais smartphones. E, portanto, esta é a realidade e é isto que nós temos que encarar como verdadeiro. Cada vez mais o consumo digital está cá, a entrada dos mobiles, a entrada de todas as plataformas digitais, portanto vamos estar atentos. A geração millennial, e mais recentemente tem aparecido agora a nova geração Z, e portanto para nós enquanto profissionais, enquanto pessoas que estamos à procura de emprego, também temos que perceber, e aquilo que o João estava a falar, da forma como contratava, o João está a contratar numa lógica de millennial, está a contratar numa lógica de geração Z, não está a contratar Y, como os X ou Y. E, portanto, temos que atuar desta forma, temos que perceber como é que a sociedade está a funcionar. Eu sou claramente um digital migrant, tive a capacidade de me adaptar, mas estou a concorrer com os digital natives. E eu ou tenho a capacidade de me adaptar e de ser bom nesta lógica digital, ou eu vou ser ultrapassado muito brevemente. E para quem é mais sénior, ou nós mudamos, ou nós vamos ser completamente ultrapassados rapidamente. Vivemos a revolução dos robots, de tudo que é como procurado na internet, do que é a lógica do researchers online, purchases offline, dos multitasking, cada vez nós estamos mais ligados a todo tipo de terminais. Muitos de vocês estão aí com os vossos telemóveis, no Facebook, a tirar fotografias, a interagir nas vossas redes sociais e, portanto, todos nós somos muito multitasking. Cada vez mais vem o Big Data e tudo que é questão da análise preditiva, portanto o mundo está claramente a mudar. Os emote, que também é algo que é bastante importante mais para o lado empresarial e alguns de vocês que queiram iniciar o vosso negócio, muito mais do que uma procura ativa de emprego, é importantíssimo perceber o que é este Zero Moment of Truth e tudo que acontece está feito sobre a influência de outros que nos recomendam. E, portanto, são os vários momentos do first moment ou do second moment e quando chegamos aos momentos do second moment vamos ser as referências para aqueles que vão ser os first moments, ou seja, tudo aquilo que nós compramos cada vez mais está a ser influenciado pelas recomendações e pelas indicações de terceiros que já tiveram uma experimentação e que foi positiva. E, portanto, se a nossa experimentação é negativa, o efeito é exatamente ao contrário. Fazendo um mini enquadramento, efetivamente nós vivemos um momento difícil, ou seja, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista do que é a procura de emprego, o caso particular de Portugal, mas em vez de estarmos à espera que as coisas aconteçam, eu acho que nós temos que fazer isto, ou seja, todos vocês conhecem o Wall-E e nós vivemos num mundo onde
nós somos o óleo no meio de milhares. E, portanto, nós temos que nos saber demarcar, temos que nos saber posicionar no mercado, temos que ter vantagens competitivas, por forma a que quem esteja a olhar para o mercado tenha a capacidade de perceber onde é que eu estou. Eu não sei se vocês o encontraram, mas ele está ali. Ele existe. E, portanto, este é o cenário em que nós vivemos hoje em dia. Quem está à procura de emprego está neste cenário. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de perceber o que é que nós temos que fazer. E eu encontrei recentemente, há menos de um ano, esta teoria. Que se o A for 1, o G for 7 e o Z for 26, se nós contabilizarmos uma lógica de conhecimento, nós conseguimos ter 96%. Mas nada na vida se faz sem muito trabalho. E isto foi aquilo que veio dos ensinamentos dos nossos pais, dos nossos avós, que na vida era preciso trabalhar muito, era preciso fazer muito, muita dedicação, que precisava de superar. Mas hoje em dia isso já não chega. E a diferença está na atitude. Se nós, em cima disto tudo, pusermos a atitude correta e tivermos a atitude mais ajustada, e se quisermos vencer, e se quisermos lutar, e não estivermos à espera que as coisas aconteçam, isto faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença na procura de emprego, mas também faz muita diferença enquanto profissionais dentro das empresas. E só as pessoas dentro das empresas que têm verdadeira atitude, uma atitude positiva e que querem fazer acontecer, como estava a falar hoje, são esses que vão ser os vencedores, vão ser esses que vão sobressair dos demais e são aqueles que vão ter maiores taxas de êxito e de sucesso, quer profissional, quer familiar, quer social, quer o que seja. Portanto, a atitude faz toda a diferença. Mas isso já dizia Winston Churchill. A atitude é aquela pequena coisa que faz a diferença. E, portanto, se este senhor que era um sábio dizia isto, e já ao tempo que eu dizia, eu acho que é importante nós refletirmos sobre isto. Acho que hoje também já falaram sobre isto de manhã e também à tarde, e ninguém combinou, mas isto é verdade. Todos os dias na selva, em África, de manhã, não interessa se é um leão ou se é uma gazela, o que interessa é que se corra. Não interessa. Se uma pessoa está a ser perseguido, está a perseguir. O que interessa é correr. E só quem corre é que consegue. Porque quem está à espera que as coisas aconteçam, infelizmente, não chega lá. E então, nós no meio desta turbulência toda, desta confusão toda, e quando estamos a enviar currículos para candidaturas, em que aparecem 500 currículos, aquilo que nós temos que fazer é isto. É no meio de tanta gente ser o escolhido. E isto trabalha-se. Há pessoas que têm capacidades inatas, mas há outras que não têm. E não há mal nenhum não ter. Tem que se trabalhar e tem que se escalar. E, portanto, é importantíssimo, e aquilo que eu vos queria transmitir, até porque a minha vida pessoal demonstra que isto é verdade, já tive downsizings na vida e ergui-me, mas fui à luta. Já fui para trabalho tipo, em projetos que se calhar aparentemente não eram aqueles que eu queria inicialmente, mas eu entrei, batalhei e venci. E, portanto, eu acho que isto faz a diferença, ok? E é uma mensagem que eu vos queria transmitir. Por isso é que eu digo que isto é um processo de desenvolvimento pessoal. Nós, mais do que o gatinho, nós queremos transparecer que somos leões, que somos algo, que temos valores, que temos identidade, que defendemos causas, e, portanto, isto tudo faz a diferença porque estamos na questão das percepções. E quem está do outro lado depois percebe exatamente as percepções daquilo que nós queremos transmitir. Mas nós, enquanto pessoas, o Tiago Fleming tem uma marca, é um produto. E cada um de nós tem que ter a clara noção que é um produto, que é uma marca. E que, portanto, aquelas galinhas estão todas chateadas porque a outra sobressai-se. Mas quem é que está certo? Eu acho que quem está certo é a galinha colorida, aquela que se preocupou, que tem uma imagem, que se demarcou, que faz melhor, ok? E é isto que nós temos que ser. Faço já o preâmbulo que eu ia falar um bocado à frente. Eu, quando estava a fazer a preparação da apresentação, estava a ver os ídolos. E depois há aquela meio X, coitadinho, que se levantou às 5 da manhã e que está cansado, e que é o último e que está com a voz cansada. E o júri diz, pois, mas isso acontece a todos. Ok? Aquele é um loser. Mas nós podemos ter dificuldades e transformar isso do loser em winner.
E é isso que nós temos que fazer. Temos que vender a nossa imagem, criar engagement, criar uma grande relação, uma proximidade muito grande com os nossos interlocutores. Temos que saber onde é que nós não somos tão bons. Nós não podemos ser bons em tudo e, portanto, é crítico e fundamental saber onde é que nós temos que melhorar e diminuir um bocadinho a percepção dessas debilidades e depois apostar tudo onde é que nós somos bons. E onde nós somos bons é onde nós vamos conseguir vencer ou ter a capacidade de ser mais e melhor dentro das organizações. Ou dentro de uma entrevista tentar mostrar aquilo que somos verdadeiramente bons. E nós temos de ser vendedores. Esta lógica mais anglo-saxónica, que eu acredito muito, está assente nisto, está assente no mérito, está assente na capacidade de fazer e de mostrar aquilo que é bom. Okay? Não vamos entrar nesta lógica negativa e pessimista. Não. Custa igual ter uma atitude positiva que uma atitude negativa. Então porquê é que as pessoas escolhem a negativa? Vamos treinar todos os dias em casa, olhar para o espelho e dizer, somos bons, fizemos bem aquilo, temos que melhorar aquilo, mas vamos ter uma atitude positiva. Vamos entrar numa zona positiva, numa era positiva das nossas vidas e mostrar que temos a capacidade de vencer. Nós temos que perceber muito bem a imagem que passamos para fora, portanto, e muito a imagem percebida e não aquela imagem que queremos mostrar. Portanto, nós temos que ter a capacidade de passar uma mensagem e ter essa mensagem e essa imagem percebida pelo outro interlocutor e ter uma atitude. Novamente, reforço a questão da atitude. E a atitude depois pode ser de várias ordens. Pode ser uma atitude positiva, pode ser uma atitude de alegria, pode ser ter uma atitude de produtividade, pode ser uma atitude de ser sincero, ponderado, o que seja. Mas vamos tentar perceber o que é que nós temos que ser e o que é que temos que fazer e depois apostar tudo com uma atitude correta. Mas na comunicação, mas no marketing pessoal, é preciso ter muito cuidado com a comunicação. A comunicação é crítica e muitas das vezes, eu também vou falar mais à frente, é preciso apostar na comunicação, é preciso treinar a comunicação, é preciso analisar o que é que se diz, o que é que não se diz. E quando se está numa entrevista de emprego, a preparação é crítica. Aquilo que nós vamos dizer numa entrevista é crítico. E nesta semana que passou, entrevistei uma pessoa que não tinha preparado minimamente a entrevista. Isto nos dias que correm, não dá. Uma pessoa faz 2 ou 3 perguntas e denota-se claramente que a pessoa não está lá e não teve o mínimo cuidado em perceber quem é a empresa, o que a empresa faz, quais são os valores da empresa. E, portanto, é fundamental e crítico. Ainda por cima, hoje em dia, temos todos acesso a uma quantidade de informação que só não sabe, só não vai preparado para uma entrevista quem não quer. A nossa comunicação expõe-nos a 100%, portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. A forma como nós falamos, como articulamos o discurso, é preciso treinar, isto treina-se e todos os dias temos a possibilidade de ir melhorando e, portanto, aquilo que nós somos hoje não quer dizer que sejamos o mesmo amanhã e que podemos melhorar e que temos de ter a capacidade de ir melhorando. E cada vez mais nós estamos numa fase em que é preciso ter um discurso motivador, um discurso que leva as pessoas para a frente, que não olhe para o lado negativo da coisa, não olhe para a dark zone, olhe para o lado positivo, ok? Mas também outra coisa que é importantíssima, numa lógica de marketing pessoal, tem a ver com a imagem, a nossa imagem. E a nossa imagem tem que ser adaptada ao meio, tem que ser adaptada à circunstância. E essa adaptação, quer ao nível da questão do vestuário, dos acessórios, mas também do que é a questão básica da higiene e da imagem, é crítica, mas para os dois lados. Aquelas pessoas que são que exageram em tudo, também estão negativas. Portanto, vamos tentar adaptar e ajustar em termos de imagem à circunstância em que nós vamos estar. Mais uma vez, já tive várias entrevistas de pessoas que iam para lá minimamente desajustadas para a entrevista que estavam a fazer. Mas a questão da imagem, não há verdades absolutas relativamente à imagem, até porque estamos a falar de gostos e de questões de gostos, mas há aquilo que é o minimamente aceito por todos. E se é aquilo que é minimamente aceito por todos, faz-me lembrar um senhor
da Galp, que houve uma vez, tinha uma entrevista para uma posição relativamente, não era júnior, mas também não era assim tão júnior, em que, como aquilo era na Leça da Palmeira, a pessoa tinha ido para a praia e aproveitou, foi à praia, chegou à entrevista, quer dizer, o senhor disse, olha, desculpe lá, mas o senhor nem começa a entrevista, mas não conhece porquê? Então, isto é uma forma do senhor chegar aqui a esta entrevista. Há muita gente que ainda faz isto, ok? Vamos ter cuidado com esta questão da imagem, que é muito importante. E depois também a questão do networking. E o networking tem a ver com aquilo que todos nós fazemos, mas que nós podemos estruturar e não fazer de forma não organizada. Porquê? Porque nós temos que ser, ao nível do que são as nossas relações, que tipo de relações é que nós temos que gerir e que tipo de relações é que nós temos que manter. Se são relações verticais, se são relações horizontais, e atuar de forma diferente e ter táticas diferentes consoante cada um destes objetivos. A forma como eu construo a minha rede de networking do Facebook não tem nada a ver com a minha forma de gerir a minha rede de networking do LinkedIn. E apesar de eu ter um profile único, que eu tenho a minha identidade, a forma como eu construo a rede é diferente. Então, eu estou-me sempre a adaptar ao meio e sempre a adaptar-me e trabalhar em função do objetivo que eu quero para aquela rede. Cada vez mais nós estamos nesta lógica digital, eu até comecei um bocadinho com essa lógica digital, mas nós também não deixamos de ser humanos. E como o João dizia, nós não deixamos de querer ter o contacto físico, não queremos deixar de ter contacto visual, nós não queremos deixar de ter a certa proximidade. E ainda, como somos humanos, ainda existem muitas redes de networking que são feitas offline. E nós não os podemos descurar. Cada vez mais há grupos de associações e de grupos de câmaras de comércio, existem eventos como este, por exemplo, que é um excelente momento de criação de redes de networking. E eu pergunto-vos a vocês, se vocês, por exemplo, já conheceram pessoas diferentes. Se vocês já tiveram a preocupação de ter com outra pessoa que é de uma dada área, uma pessoa que até conheciam de vista e que aproveitaram a oportunidade para ir conhecer melhor, criar redes de contactos. Portanto, isto é importantíssimo, aproveitar estes eventos offline para criar estas redes. Se calhar está aqui a vossa oportunidade. Se calhar. E eu estou a focar muito aquilo que eu estou a dizer hoje numa lógica da empregabilidade, que é a base deste evento. Ou seja, todos nós temos algum momento dado, alguma necessidade de empregabilidade e, portanto, vamos tentar perceber o que é que nós temos que fazer para aproveitar essa oportunidade e para agarrar essa oportunidade. Mas sempre olhando para o mercado. Eu acho que nós muitas vezes temos a tendência de esquecer, e esquecemos de parar e perceber onde é que nós estamos. Qual é a minha realidade? Em que contexto é que eu estou? Qual é a realidade em que eu me insiro? A quem é que eu me dirijo? Muitas vezes as pessoas esquecem-se de perceber a quem é que dirigem. E o discurso tem que ser adaptado a cada pessoa. O discurso tem que ser ajustado a cada circunstância. Nós devemos ter vários currículos. Eu também concordo que o currículo europeu é a coisa que foi inventada. Aquilo foi feito, de certeza, para as empresas de recursos humanos, tinha a vida facilitada, que aquilo está tudo mais que organizado e é fácil quase de copy-paste para uma base de dados para depois andar a tirar dados. Dados, obviamente, em função, para contratar gente, mas nós temos que perceber, se eu sou um criativo, eu não posso ter um currículo europeu de não sei o quê, porque a base, eu enquanto marketeer não posso ter o meu currículo igual a todos os demais, eu tenho que marcar a diferença. E nós temos que ter esta capacidade de percebermos exatamente para quem é que nós nos dirigimos. E mais, com quem é que eu estou a concorrer? Eu estou à procura de um emprego para um dado posto. Quem são as pessoas que também estão a concorrer para este posto? O que é que estas pessoas estão a fazer? O que é que elas têm que eu não tenho? Hoje em dia, por exemplo, com o LinkedIn, é possível saber quem é que se candidata a um emprego. E nós, com base nisso, podemos ver o profile das pessoas que se candidataram àquele emprego. E eu posso aprender com isso. Porquê? Porque se calhar há algumas competências que essas pessoas estão a demonstrar para aquela função que eu não estava, que as tenho, mas que não estou a demonstrar. Se calhar eu posso ter a necessidade de ajustar
a forma como eu faço a entrevista e o discurso que eu vou ter na entrevista e a mensagem que eu vou passar na entrevista em função da informação que eu recolhi a montante. E como eu disse antes, nós temos que fazer a nossa análise. O que é que somos bons? Onde é que nós somos maus ou menos bons? E se me perguntarem alguma coisa sobre aquilo que eu sou menos bom, o que é que eu já tenho preparado para responder, para que uma debilidade se possa tornar uma capacidade de resposta, uma capacidade de dar a volta à situação? Temos de estar treinados. Temos de estar muito preparados. No outro dia, não me recordo quem é que dizia isto, mas era uma pessoa bastante reconhecida no meio. Dizia que o melhor discurso de improviso que essa pessoa tinha feito tinha levado muitas horas de preparação. E é um contrassenso, mas é verdade. Ou seja, por mais que as pessoas acham que estão de improviso ou que as coisas lhes saem naturalmente, não saem. Estão preparadas, estão treinadas. E nós temos que fazer o nosso marketing plan. As empresas fazem os seus planos de marketing, mas nós, enquanto pessoas, também temos que fazer o nosso plano de marketing. Temos que perceber exatamente quem somos, onde estamos, quais são aquilo que falava anteriormente, a nossa análise, a quem é que eu me dirijo, como é que eu me vendo, onde é que eu sou bom, ok? Onde é que eu falhei para melhorar para a próxima? E, portanto, nós temos que ter esta capacidade de perceber o que é que nós temos que fazer para nos demarcarmos dos demais. Pelo menos comigo tem funcionado, se calhar sou um bocado obsessivo nisto, mas a mim diz-me que quanto melhor eu preparado estou, quanto mais eu planeio a minha vida, quanto mais eu organizo a minha vida, quanto mais eu sigo em direção a um objetivo, mais facilmente eu tenho conseguido chegar lá. E porquê? Exatamente por causa disto. Porque eu determino objetivos, eu tenho um plano, mas depois ponho-o em prática. E pondo em prática, conjugando estes 3 fatores, a minha probabilidade de êxito é muito maior do que se eu não fizesse isto. Será que eu já pensei nos meus objetivos, aquela coisa do SMART, não é? São específicos, são mesuráveis, são achievable, são timely, por exemplo, e são realísticos, ok? Quando eu estou à procura de um dado projeto, de um dado processo de candidatura a um emprego, ou se eu pretendo em X tempo ter um objetivo ou atingir um objetivo, será que eu penso nisso? Será que eu consigo chegar lá? Que recursos é que eu tenho para conseguir atingir isso? Será que eu pretendo fazer algo no futuro, mas será que eu tenho a capacidade técnica para isso? Será que eu tenho a capacidade de soft skills, que se falou hoje, que cada vez mais são importantes e que nós temos que as demonstrar? É importante pensarmos nisto. Será que eu tenho tempo? Será que isto está alinhado com a minha vida pessoal, profissional? E, portanto, vamos juntar tudo. E então, basicamente, eu acho que o plano, a questão da construção de um plano, vai nos fazer chegar muito mais depressa àquilo que nós vamos querer atingir. Mais, a questão do controle das minhas ações. Quantos currículos eu enviei, quantas respostas eu tive, quantas entrevistas eu tive, quantas vezes eu tive a capacidade de chegar à entrevista. Isto tudo é mesurável e tudo se pode controlar e pode tentar fazer com que nós melhoremos a nossa capacidade de encontrar um emprego. E depois, a questão de falar em público. A mesma frase dita com um tom diferente pode soar completamente diferente. E isto é uma grande verdade. Ou seja, 10% dos conflitos têm a ver com diferenças de opinião, mas 90% vem da forma como o dizemos. E nas empresas isto acontece muito. Se acontece isto na nossa vida pessoal, nas empresas também acontece muito. A forma como nós dizemos a mesma coisa pode fazer toda a diferença. A nossa voz demonstra a nossa personalidade, o nosso ânimo. E, portanto, a voz, e ao bocado estávamos a falar de contacto visual, que é importante e fundamental. E eu estou a falar um bocadinho mais da comunicação verbal, mas a comunicação verbal também demonstra muito aquilo que nós somos.
e expõe cá para fora tudo aquilo que nós somos ou não somos. E, portanto, é importante que nós tenhamos a preocupação de saber colocar a voz, saber dizer as coisas de forma correta. E, portanto, foi feito um estudo, naturalmente isto é nos Estados Unidos, porque na Europa era pouco provável, mas a própria forma como as pessoas colocam a voz pode fazer mudar um salário. E foi feito este estudo nas 1.500 maiores empresas, e as pessoas que tinham a melhor colocação de voz e as pessoas que tinham o melhor formato de comunicação ganhavam mais do que os outros seus pares. E, portanto, é normal e está demonstrado que a voz e a forma como nós comunicamos influencia a nossa percepção nos terceiros. E um bom político também pode ser a sua popularidade e a capacidade das pessoas acreditarem num projeto político também tem muito a ver com a forma como o político comunica. E, portanto, vamos treinar. Isto também é um estudo que grande parte das pessoas recorda do que dizemos e muito pouco daquilo que lemos. E, portanto, é importante nós percebermos o poder que a nossa voz tem. Há algumas técnicas para treinar a voz, e porque isto não é inato, é treinado. Pode ser, há pessoas que têm aquele carisma e as pessoas que têm a capacidade inata de poder falar, mas tudo isto pode ser treinado. E há alguns detalhes que é preciso ter cuidado, a questão da rouquidão da voz. Por exemplo, antes de atender uma chamada telefónica é importante, nós sabemos que possa ser uma entrevista, convém tossir. Eu reparei que o João, há um bocado, fez isso. Ele, antes de iniciar o discurso dele, tossiu 2 ou 3 vezes para chegar aqui em cima e ter uma voz colocada. Portanto, isto é treino. As pessoas que têm alguns problemas de dicção, tentar perceber o que é que se pode melhorar ao nível da dicção. Eu estou aqui a repetir coisas que não devia fazer, como o o i, as pontes que são feitas ao longo de um discurso devem ser evitadas. Alguns trejeitos que as pessoas têm, nomeadamente falar os sibilantes, os tons anasalhados, as pessoas têm esta dificuldade de ter a voz anasalada, têm que ter algum cuidado, porque depois cria algum ruído na mensagem. E é possível utilizar algumas técnicas para melhorar a voz e para melhorar a comunicação, como aquela coisa dos destrava-línguas, 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, o rato roeu a rolha do rei da Rússia, e há uma quantidade enorme de frases destas que nos ajudam, se treinarmos, a ter a capacidade para poder ter uma comunicação eficaz. Conhecer um bocadinho também, aprender a colocar a voz com a respiração, ou seja, aquilo que os cantores fazem antes de começarem a cantar, portanto, fazer técnicas de respiração para melhorar o discurso. Coisas que também, infelizmente, acontecem, parece que são do beabá, mas as pessoas esquecem-se, e muitas vezes acontece eu estar a falar com pessoas ao telefone e sinto que elas estão a comer, ou estão a mascar uma chiclete, ou o que seja. Acontece disto, infelizmente, e, portanto, temos que ter algum cuidado com isso. Isto para não falar pessoas que chegam a entrevistas de chiclete. É verdade, infelizmente é. E depois, quem usa o telefone, ainda mais importante é porque falta a questão da comunicação visual. Portanto, só a comunicação verbal isolada torna muito mais difícil chegar a mensagem ao receptor. Algumas dicas que eu acho que são importantes para melhorar a comunicação. Nada como hoje em dia com os smartphones é facílimo, porem o telefone a gravar, façam um discurso e depois ouçam o vosso discurso. Façam isso várias vezes e acreditem que vamos detectar imensas debilidades, vamos perceber onde é que estamos a falhar e com isto podemos melhorar. E quando nós fizermos isto várias vezes, vamos chegar ao fim de algum tempo e vamos estar muito melhor preparados para poder falar. Aprender a respirar, já tinha também falado anteriormente, ou seja, fazer as pausas devidas nos momentos devidos enquanto estamos a passar uma mensagem também é algo que é importante. E eu costumo dizer que em casa Ferreiro de espeto de pau, eu não sou muito mal a fazer isto, mas acho que é importante passar a mensagem. A questão ao bocado foi referido que por vezes é preferível terminar as frases na exclamativa, e eu nem sempre acho que depende um bocadinho da circunstância, mas para passar uma mensagem de forma muito mais clara é muito mais fácil usar só as exclamações e as interrogações nos momentos-chave.
porque se nós usarmos demasiado as frases exclamativas ou interrogativas, a mensagem passa-se com muito maior dificuldade. E depois, no final vocês vão ter acesso à informação, mas existem técnicas para treinar a boa dicção, e é uma coisa tão simples como meter uns berlindes na boca e depois falar com eles dentro da boca. E se vocês treinarem isto muitas vezes, ao fim de algum tempo a vossa capacidade de dicção é muito melhor. E isso são técnicas utilizadas por pessoas da comunicação, por pessoas da área de jornalística e, portanto, jornalistas da área da comunicação e televisão, e são técnicas que são utilizadas e que funcionam, e da rádio também. A questão de falar em público. Isto é uma verdade, ou seja, é muito bonito, mas acho que quando se fala em público, eu vou-vos dar aqui um estudo que foi feito, mas o cérebro é uma coisa maravilhosa que funciona mal, nós nascemos, mas para quando nós começamos a falar em público. E isto é de um anónimo, mas é verdade. Só com algum treino é que a coisa começa a ser melhor. E isto foi um estudo que foi feito também nos Estados Unidos. É que falar em público dá muito mais medo do que as alturas, ou os insetos, ou as questões financeiras, ou o que seja. Ou seja, é preciso treinar e é preciso, porque muitas das vezes nós podemos ter a necessidade, em algum momento dado, de estar a falar para mais de uma ou duas ou três ou quatro ou cinco pessoas. E, portanto, é importante que estejamos preparados para isto. Isto é muito importante. Há aqui algumas regras de coisas que não se devem fazer. E isto nunca vai sair à primeira e todos nós vamos continuar a fazer erros. Mas é importante que nós, no fim de um discurso, passemos uma mensagem, passemos uma atitude, passemos um sentimento. As pessoas vão se lembrar muito mais daquilo que como nós fazemos, como nós transmitimos, a empatia que nós damos às pessoas do que o discurso que as pessoas próprias fizeram. E eu acho que isso é que é importante. As pessoas têm que se sentir divertidas quando estão a ouvir um discurso, e eu hoje estou a ser o mais enfadonho dos outros dois, até porque os temas eram muito mais interessantes do que este. Mas o que é importante é que as pessoas percebam a mensagem e a forma como a mensagem foi transmitida, porque assim é que vão reter muito mais do que o wording e as palavras que as pessoas transmitiram. Desculpem lá que isto às vezes falha. Algumas questões da comunicação também não verbal, que é a questão da postura, a forma como nós às vezes estamos nas entrevistas. Que também já foi referido hoje. Isto é muito importante. Nós às vezes não nos apercebemos, mas as pessoas estão nas entrevistas com posturas péssimas. Uma má postura pode dar a não contratação de uma pessoa. A pessoa até pode ser uma pessoa tecnicamente válida, pode ser uma pessoa interessante para aquela vaga, mas é uma pessoa que, por outras características, não se vai inserir. E como não se vai inserir, não é escolhida. E muitas vezes tem a ver com a própria postura e a forma como as pessoas estão nas entrevistas. E muitas vezes as pessoas estão nas entrevistas, parece que estão a fazer um frete. E não estão. E não estão. As pessoas estão à procura do emprego, estão interessadas no emprego, estão interessadas no projeto, mas depois a forma como elas estão na entrevista transmitem uma quantidade de percepções e de imagens a quem está a entrevistar, que vai fazer com que a pessoa não seja entrevistada, ok? E, portanto, isto é importantíssimo, e há pessoas que claramente estão nas entrevistas, parece que estão numa posição de pânico, quer dizer, estão ali num desconforto total. Eu costumo dizer que nós, a não contratação, costuma-se dizer que o não já o temos como garantido, portanto vamos tentar sempre pedir alguma coisa. E nas entrevistas é a mesma coisa, o não já o temos dado como adquirido. Portanto, vamos tentar fazer de maneira a que as pessoas tenham uma boa percepção da nossa postura e da nossa comunicação e aquilo que nós queremos dizer, aquilo que nós estamos. Porque quanto mais confiança nós demonstrarmos a quem nos está a entrevistar, maior é a probabilidade de nós arranjarmos aquele emprego. E isto tem muito a ver também com a questão do carisma. Em a questão do carisma, uns têm e outros não têm. Mas, se nós treinarmos muito, se nós pensarmos muito nestas temáticas, se nós formos muito preparados, se nós formos com a atitude correta, se nós formos com o approach correto, se tivermos a preocupação de ir bem para uma entrevista, preparados para uma entrevista, a nossa probabilidade de vencermos e ficarmos com o emprego é muito maior.
eu vou ficar um bocado sem tempo e, portanto, vou avançar aqui para os pitches. Um pitch tem que ser... vocês numa entrevista é como num pitch. E vocês têm um time frame muito curto para passar uma mensagem, para passar uma percepção. Sejam muito claros. As primeiras mensagens que vocês transmitirem, as primeiras respostas que vocês derem, são aquelas que vão ser críticas para o emprego ou para a venda de um projeto, que nós estou aqui a falar muito numa lógica de impecabilidade, mas também podemos estar a falar de alguém que está a iniciar um negócio, alguém que está a começar a vender um projeto a um business angel ou a vender um projeto a um grupo de empresários. E aqui é exatamente a mesma coisa, a primeira impressão é que conta. E se nós causarmos este primeiro impacto for positivo, tudo está muito mais fácil e tudo será muito mais fácil de conseguir. Não irem preparados, por exemplo, quando as pessoas fazem uma pergunta e não sabem responder, se as pessoas fazem perguntas sobre o entorno em que estão e as pessoas não sabem responder, as pessoas fazerem perguntas sobre a empresa e as pessoas não sabem responder, quer dizer, a falta de preparação é muito má, né, na criação de um emprego ou é muito má numa venda de um projeto e, portanto, quanto mais preparados forem, muito melhor. Sabem exatamente o que é que vocês têm a acrescentar. Sabem muito bem o que é que vocês têm de melhor e aquilo que vocês têm de chamadas unique selling propositions, os fatores críticos de sucesso, que todos nós temos sempre alguma coisa em que somos verdadeiramente bons. Portanto, apostem nisso. Outra coisa que é importante, o foco no pitch aos investidores, ou seja, nós temos muito pouco tempo para passar uma mensagem. E se nós não tivermos a capacidade, naquele curto espaço de tempo, vocês veem o Shark Tank hoje em dia, a capacidade que as pessoas têm que ter em vender um projeto de uma forma clara e concisa, é crítica para aquelas pessoas que querem investir ou não naquele negócio. E, portanto, foquem as vossas coisas, aquilo que vocês são verdadeiramente bons, naquele projeto, ok? Eu vou avançar um bocadinho, porque senão não tenho tempo a falar aqui de networking. Algumas reflexões do autoconhecimento, ou seja, quem é que eu sou? Que valores é que eu privilegio? Ou seja, as empresas quando estão a contratar, o que é que eu vou acrescentar àquela empresa? As minhas potencialidades e as minhas dificuldades. Tentem perceber onde é que vocês são bons, onde é que não são bons. E alguns sítios onde vocês têm que trabalhar a vossa networking. Naturalmente, os fóruns e os blogs de terceiros, ou seja, há muitos fóruns e blogs de pessoas que vocês podem atuar. Vocês podem montar o vosso fórum e o vosso próprio blog. Sejam ativos, criem opinião, sejam contribuidores de informação e trabalhem as redes sociais. Em trabalhar as redes sociais têm que as trabalhar de maneira diferente. Ou seja, a estratégia no Facebook é diferente de um Twitter ou de um Instagram. Tenham a capacidade de criar uma presença ativa, relevante e reconhecível. Ou seja, vocês têm que investir. Vocês têm que investir nas pessoas. Porque as pessoas que estão nas vossas redes sociais, os vossos pares, são aqueles que vos vão ajudar a conseguir passar uma mensagem. Vão ser aqueles que vão conseguir ajudar-vos a arranjar um emprego. A questão do LinkedIn é crítica e fundamental hoje em dia, a aposta nos LinkedIns. E se vocês têm alguma presença social, por favor, não façam isto, que é abandonar as plataformas, demasiados posts que são irrelevantes, ou seja, vocês perdem o valor e a mensagem passa a não ser tão importante. E aquilo que eu dizia inicialmente, não sejam lamechas, porque eu acho que é importante esta atitude positiva e é importante nós termos a capacidade de passar uma mensagem positiva. A questão do e-mail, eu estou aqui um bocado apertado com o tempo, desculpem lá. A questão do e-mail, cuidado para não ser considerado spam. Há muita gente que exagera, que abrem o contacto, por exemplo, com uma dada empresa, com uma dada pessoa, e depois todos os dias em dia não mandam um e-mail, e quer dizer, ao fim de 3 dias, uma pessoa põe no spammer e quer dizer, acaba por não funcionar. E o engagement que nós temos que ter nos processos com os nossos pares, ou seja, criem gente que tem os mesmos interesses que vocês, criem gente que vocês têm os mesmos objetivos e juntos vão conseguir seguramente passar mensagens muito mais eficazes. Aquilo que eu falei anteriormente dos grupos offline, que são importantíssimos, ou seja, vocês não só terem as questões do online
mas também a participação nas redes sociais, nas redes não sociais, ou seja, nas câmaras de comércio, nos grupos empresariais, ou seja, tenham a presença ativa neste tipo de eventos. E para terminar, é uma mensagem de atitude, ou seja, nós podemos ser muito mais na vida do que aquilo que nós fomos até o momento. E obrigado.